são atribuições da química farmacêutica medicinal, mas muitos talvez irão trabalhar na questão envolvendo, né, medicamentos, né, seja em nível hospitalar, seja em nível de farmácias privadas ou públicas, né, e assim por diante. E o que é importante saber com relação à estrutura e atividade molecular de alguns fármacos é que alguns são latenciados, né? E nem sempre isso vai ser uma informação presente na bula, por exemplo. Mas muitos fármacos são latenciados e assim eles terão o seu efeito desejado ou o efeito seguro. Porém, se você não tem o acondicionamento correto, ou seja, a guarda correta desse medicamento, do qual ele fica exposto a temperaturas, fica exposto a umidade ou outras características não adequadas, né, da guarda de um medicamento, seja, né, no hospital, seja, né, na casa da pessoa, ou seja numa farmácia comercial, qual for, né, esse medicamento ele pode se deslatenciar fora do organismo. Porque a latenciação, ou seja, a inativação do fármaco, ela tem que acontecer durante o processo de absorção e internamente, né, essa inativação ser desfeita e o fármaco ficar ativado. Ou como a gente fala, né, o fármaco tem que ser deslatenciado e ficar ativo, né? Ou, como fala na farmacologia também, né, o profármaco se transforma em fármaco, que seria a mesma coisa. Só que esta mudança, se ela acontecer antes do organismo, né, desconfigura completamente o fármaco. E o fármaco pode ficar mais tóxico, pode criar mais efeitos adversos e pode ser menos efetivo, né? Então, a temperatura, né, a umidade, né, e outras mudanças que podem acontecer no ambiente podem levar a esse processo de deslatenciação do fármaco. E por essa razão, né, é importante conhecer quem são esses fármacos, entre outras características. Além do que, a latenciação também ela serve para outras utilidades além das terapêuticas, né? A comodidade terapêutica. Algumas latenciações conseguem até mascarar o sabor, né? Fazendo com que aquela mudança química temporária, um sabor desagradável, seja mascarado quimicamente, sem o uso de edulcorantes, né, e outras substâncias também. Então, quais são os objetivos, então, da nossa aula de hoje, né? Apresentar para vocês a estratégia de latenciação do fármaco, bem como a sua importância, alguma coisa eu acabei já comentando aí. Conceituar quimicamente os termos envolvidos na latenciação de fármacos, né? Que são termos que a gente vai falar bastante, né, durante o curso, até o final dessa disciplina. E demonstrar alguns exemplos de estratégias utilizadas na latenciação de fármacos, né? De alguns medicamentos até bem conhecidos, né, e muito utilizados aí pela população de uma forma geral, que requer esses cuidados, né, que eu acabei mencionando para vocês. Pois bem, né, então, sempre que a gente tem, né, a presença de novos fármacos, seja de origem de moléculas guia, ou seja, produto de uma série homóloga, nós temos as modificações, e as modificações, né, geram muitas expectativas com relação às novas moléculas. Assim foi com os anti-inflamatórios de segunda geração, derivados, né, de primeira, que era praticamente, né, o AS, o precursor básico de todos, assim como tivemos, né, com os inibidores de bomba de próton que vieram depois do omeprazol, assim como tiveram também inibidores da ECA pós-captopril, entre vários outros, né. E essas expectativas, né, elas são, na verdade, pensadas nas estratégias que eu já comentei com vocês, e também com uma que a gente vai estar vendo hoje, que é a latenciação de fármacos, que é uma estratégia voltada para série homólogas, que tem por objetivo melhorar o perfil de drogas já existentes. Só recordando a aula passada, né, a aula passada a gente falou desse conceito também que é bem importante, molécula guia e séries homólogas. O que significa cada uma? A molécula guia é aquela que não tem atividade terapêutica, mas tem atividade biológica. E com as mudanças químicas, passa a ter atividade terapêutica. No caso de uma molécula que já tem atividade terapêutica, mas tem alguma limitação, o que é proposto, então, de melhorias, né, nós chamamos de série homóloga. A latenciação ela vem, geralmente, maioria das vezes, né, para melhorar o que já existe, né, dentre algumas limitações, né, que a gente vai estar comentando daqui por diante. Então, o que vem a ser a latenciação de fármacos, né?
Então, com relação à latenciação de fármacos, né, nós temos a questão de existir uma absorção e transporte de um fármaco de forma inativa, que em vivo se transforma numa molécula ativa. Ou seja, você vai usar uma molécula que não tem atividade e esta supressão da atividade visa, né, aumentar o tempo de meia-vida ou reduzir o efeito tóxico ou uma outra característica qualquer, e que, estando em vivo, por ações principalmente enzimáticas, passamos a ter, então, a atividade desejada. Então, ela fica inativa um tempo e depois é ativada sempre em vivo. Se a ativação acontece não em vivo, né, significa que o fármaco não cumprirá o seu papel adequado, podendo causar, né, desde falhas na terapêutica até manifestação de alguns efeitos diversos e até mesmo de toxicidade. Então, quando o fármaco é inativo, né, ele tem outro nome, né? Lá na farmacologia, né, os farmacologistas chamam de profármacos, né, que nada mais é que uma molécula obtida em um processo de latenciação. O profármaco vai ser convertido em fármaco, né? O profármaco geralmente é inativo, né? Tem outras situações na farmacologia que o profármaco acaba tendo alguma atividade, e aí não entra na questão da latenciação, né? Mas em química farmacêutica, né, os profármacos inativos que vão ser ativos, esta inatividade se dá para um processo químico conhecido como latenciação, que tem lá os seus objetivos, né, que a gente vai estar discutindo agora. Então, importante, né, saber essa diferença conceitual que existe, né, entre fármaco, profármaco e latenciação. Então, profármaco, gente, é o composto que necessita de uma biotransformação prévia para promover um efeito farmacológico. E ele está inativo, né, para não causar problemas ou, né, ter um tempo de ação maior. E o que é a latenciação nessa história toda? É o processo que você cria um profármaco, né? O processo que você cria um profármaco inativo. Lembrando que algumas exceções existem, né, que aí não envolve um processo de latenciação, geralmente é uma questão já, né, própria da molécula mesmo, que ela já tem uma atividade prévia menor, depois passa a ter uma atividade maior, depois de uma biotransformação, mas, né, latenciação é aquele momento que você pega uma molécula e deixa ela inativa para depois ficar ativa, né? Um outro exemplo que não se encaixa na latenciação, né? A prednisona e a prednisolona, por exemplo. Prednisona tem efeito, prednisolona também, né? Uma profármaco da outra. No caso agora de você pegar, por exemplo, né, uma nifedipina e depois, não, enalapril e o enalaprilato, né? O enalapril já não tem atividade, o enalaprilato sim, e assim por diante, né? Então, a latenciação é esse processo que você inativa um fármaco, né? Transformando ele num profármaco inativo, que precisa de uma biotransformação para ter o efeito. Daí outros conceitos importantes, né? A molécula matriz. O que vem a ser a molécula matriz? É a molécula original que se pretende modificar, né? Muito parecido com o conceito de molécula guia, só que aqui no caso específico seria para obter uma latenciação, né? E a molécula guia seria modificações gerais. E transportador. Quem é o transportador, né? Na molécula matriz, né, é a nova molécula cuja característica é ser inativa. Ou seja, é aquele pedaço, né, de molécula que você inclui uma molécula para inativá-la. Então, você tem uma molécula que tem atividade biológica. Essa atividade biológica causa, por exemplo, uma constipação no intestino e você não quer que a pessoa tenha constipação. Então, o que você faz? Você vai acrescentar uma parte nessa molécula para deixá-la inativa, para fazer com que ela não interaja com o receptor. A pessoa vai tomar esse comprimido, chegando no intestino, a molécula não tem atividade porque ela está inativada, porque foi adicionado a ela um transportador, e a partir de então, quando ela chegar no fígado, vai sofrer uma biotransformação hepática, perde o transportador via molécula ativa, e a chance de causar, né, uma constipação se reduz drasticamente, né? Então, essa é a intenção. E por que a gente, então, latencia, né? As justificativas para a latenciação de fármacos. Algumas situações, acabei já comentando com vocês, né? E outras, né, vou estar citando agora também. O tempo de meia-vida é uma das justificativas para latenciar o fármaco. Tem fármacos que duram aí, né, pouco tempo, 8 horas, né?
Exemplo clássico, o captopril. O captopril você tem que tomar 3 vezes ao dia. Para uma doença crônica, isso é muitas vezes ao dia, né? Todo dia, 3 vezes ao dia é complicado. Então, o que fizeram? Né? Criaram uma forma latente, que seria, no caso, o enalapril, que você toma uma vez ao dia, né? E resolve o problema de você não ter que ficar toda hora, todos os dias, pelo resto da sua vida, tomando medicamentos, né, de manhã, de tarde e à noite. Uma outra característica, né, de latenciação, garantir a absorção no local mais adequado, ou ação no tempo mais adequado, né? Nós temos isso como exemplo o levodopa-carbidopa, que é um medicamento utilizado para Parkinson, por exemplo, que a ação tem que ser no sistema nervoso central. Se ele é convertido antes, se ele é ativado antes do sistema nervoso central, ele vai agir em outros sítios, né? E vai causar muito efeito diverso e vai sobrar pouca medicação para chegar no sistema nervoso central, né? Sendo pouco efetivo. Então, a latenciação, né, do levodopa-carbidopa tem por objetivo fazer com que ele não interfira no sistema periférico e concentre a sua ação no sistema nervoso central, porque lá, sim, ele é ativado, né, num processo que a gente vai também estudar mais adiante. Também a latenciação é para impedir a degradação antes do sítio de ação. Então, nós temos alguns fármacos, né, que são degradados, né, antes do local de ação. Alguns antidepressivos são desta forma. Então, acaba que também sobraria pouca atividade no sistema nervoso central, onde deveria estar agindo, né? E impedir a manifestação de efeitos gastrointestinais. Aqui, o melhor exemplo que nós temos talvez seja a nifedipina, porque ela é um bloqueador de canais de cálcio que inativa a ação da musculatura lisovascular, mas pode também inibir a musculatura gastrointestinal. Então, o que acontece? O fármaco já chega de cara, encontra células intestinais, já bloqueia a entrada de cálcio, o intestino não se movimenta. Resultado, constipação. E vai sobrar muito fármaco para agir, né, nos vasos, revertendo, né, a situação da hipertensão arterial. Então, o que acaba acontecendo? Você latencia a nifedipina para deixá-la ativada somente no organismo. Então, aqui são alguns motivos, né, e alguns a gente vai conhecer hoje e, com certeza, quase todas as aulas a gente vai estar voltando a isso, porque boa parte dos fármacos acabam sendo latenciados de alguma forma. Então, né, com relação à cinética, né, por que a gente precisa latenciar, né, aqui num ponto de vista mais específico na cinética, com influência na clínica? Temos fármacos de absorção incompleta. Daí, a latenciação ajuda a ter uma absorção boa, só que inativa o fármaco e depois ele terá que ser removido. Isso devido à constituição das membranas biológicas. Biodisponibilidade incompleta, né? O fármaco chega, mas rapidamente sofre ação de enzimas hepáticas, por exemplo. Então, devido ao metabolismo sistêmico, eu preciso latenciar o fármaco para que ele não, né, perca atividade rapidamente. Absorção ou excreção muito rápida, né? Aí tem a ver com as características solúveis, né? Seja lipo ou seja hidro. Lipo para absorção e hidro para eliminação. Também, às vezes, uma latenciação resolve este problema. E a toxicidade local, né, do qual você tem que latenciar o fármaco para ele não chegar em umas certas localidades, né, do organismo para não causar problemas. Daí, questões técnicas, né, que envolvem agora a produção. Anteriormente, a gente viu questões cinéticas para aspectos clínicos e na questão técnica, né, fármacos que não sofrem dissolução, né, também precisa sofrer uma latenciação às vezes, né. Falta de estabilidade, né, uma fotodegradação, né, que impede o fármaco de agir, também precisa. Isso aqui acontece também com a nifedipina. E problemas organolépticos não corrigidos, né, com edulcorantes, também algumas ações de inativação da atividade dele para não interagir, né, com as papilas degustativas, também resolve o problema. Então, nós temos aí vários motivos, né, e várias situações em que os fármacos precisam ser inativados. Aqui, então, né, um trecho tirado do livro, né, de Foy, que tenta, né, explicar um pouco, né, os motivos da latenciação. Então, qual é que eu comentei? Né? Passagem através de membranas, dependendo da condição, precisa de uma latenciação, porque se for demais pode causar efeitos tóxicos, se tiver muita afinidade com algum tecido, pode causar, então eu tenho que inativar o fármaco. A absorção também, irregular também, talvez eu preciso. O pré-metabolismo, que pode inativar muito rápido o fármaco, então preciso inativá-lo
né, para não ser sensível a essas enzimas, né, de uma forma muito intensa. E as questões, né, técnicas, né, então a instabilidade que se tem, a insolubilidade excessiva, sabor desagradável, né, e incompatibilidades físico-químicas. Tudo é motivo para inativar. Porque às vezes também você tem um fármaco que tem uma reatividade muito boa com algum recipiente. Aí eu tenho que inativar ele para ele não reagir com o recipiente e não perder as suas propriedades terapêuticas, né? Então são vários, né, os motivos que levam a esta situação e esta condição. Bom, agora eu preciso saber o seguinte: se eu quero ter um profármaco, eu preciso saber que características a molécula tem, porque nem todas as moléculas são elegíveis, né, para virar um profármaco. Né? Nem toda série homóloga pode ser aplicado, né, à questão da latenciação. Então, existem algumas características que são fundamentais na molécula para obtenção de um efeito desejado, né, de latenciador. Primeiro, tem que ter grupos funcionais da molécula matriz suscetíveis à alteração eletrônica. Então, a molécula que eu quero transformar, né, então eu tenho lá um antihipertensivo e eu quero latenciar ele, é indispensável, né, que nesta molécula matriz, que poderá virar um fármaco latenciado, a existência de grupos que sejam suscetíveis à alteração eletrônica. Porque só assim eu consigo fazer a junção de duas moléculas, por exemplo, e depois desfazer essa junção. Porque se não há uma característica de alteração de estado eletrônico adequado, né, eu posso criar uma nova molécula latenciada que não vai se deslatenciar, ou seja, inativo e depois nunca mais ativo ela, isso já não funciona, ou ser uma molécula tão pouco reativa que eu não consigo acrescentar nenhum grupo que possa se comportar como grupo latenciador. Outra característica importante, né, a existência de mecanismos biológicos ou químicos capazes de bioativar a molécula. Então, eu tenho que fazer uma modificação que, no mínimo, seja suscetível a ações das enzimas do citocromo P450. Não tem como ser diferente. Né? Pode ter outros mecanismos que podem ativar a molécula? Pode. Né? Na levodopa e carbidopa, a gente vai ver que é um outro mecanismo que não envolve o fígado. Mas o que eu vou acrescentar na molécula para inativá-la tem que ser um grupo, né, que seja capaz de ser removido pelas enzimas hepáticas, no mínimo. Né? Porque se não há essa afinidade, eu inativo a molécula, a pessoa toma a molécula passeia no organismo e vai embora, sem ser ativada. Né? Então isso é uma característica importante, a gente vai ver que existe um grupo funcional preferencial para isso. Outra questão, né, tem que ter capacidade de ser feito, né, de forma prática, né, e que seja acessível a todo mundo. Eu não posso criar um novo fármaco que eu vou acrescentar um grupo e criar um processo de síntese que vai fazer com que um anti-inflamatório custe R$800, por exemplo. Né? Tem muitos outros mais baratos que, né, os problemas podem ser contornados de outra forma, né? Como, por exemplo, né, o acondicionamento, a guarda correta dos medicamentos. Também uma estabilidade boa do profármaco criado, né? Então, como eu mencionei, né, fatores externos vão fazer com que aquele profármaco, né, aquele fármaco latenciado, se deslatencie, que se ative. Né? Então, a temperatura e a umidade são os dois principais fatores. Né? Só que eu tenho que criar este profármaco, né, de forma que seja pelo menos um tempo considerável, né, de 2 anos, né, em situações normais. Né? Claro que se tivermos situações mais extremas, né, isso vai acontecer antes. E isso é o que determina, por exemplo, o prazo de validade de um medicamento. Né? Então, eu tenho que estar atento a isso. Então, nós temos algumas situações, isso que a gente vai estudar quando vê os inibidores da bomba de prótons, por exemplo. Que foi feito várias tentativas de aumentar o seu tempo de atividade e até mudanças, né, tecnológicas, no injetável, por exemplo. O injetável de um omeprazol, por exemplo, é 2 ampolas, não pode ser uma ampola só, porque o profármaco ele se ativa muito rápido. O fármaco ativado muito rápido não tem ação nenhuma, no caso do IBP. E a toxicidade, né? Eu não posso criar um profármaco que tenha maior toxicidade ou maior chance de efeito diverso que a molécula original. Então isso é meio óbvio assim, né? Mas há situações que isso acontece, né? Então vamos descobrir isso a um longo prazo, né? Que o fármaco latente era pior do que o original, né?
devido a estudos epidemiológicos, mas isso pode ser antevisto e previsto, né? Então, a molécula, para ser, né, inativada e depois ativada, ou seja, uma molécula latenciada, né? Então, eu tenho que ter capaz de fazer que a reatividade aconteça naturalmente e que possa ser desfeita, que tenha, né, mecanismos biológicos que ative a molécula, né, que seja uma coisa possível de ser feita, que o profármaco obtido, ou o fármaco latente obtido, né, tenha uma estabilidade, principalmente a longo prazo, e que não seja uma molécula pior do que o original. Então, são algumas características essenciais. E na questão das estratégias químicas, né, geralmente vocês vão ver que muitas moléculas, né, têm ésteres na sua estrutura, né? Não que seja exclusivamente para isso, né? Talvez é natural que a molécula tenha um éster, né? Mas boa parte das moléculas latenciadas, né, elas têm ésteres por um motivo. Porque lá no fígado, né, uma das principais ações atribuídas, né, aos citocromos é a ação de esterases. O que são esterases? Enzimas que atuam sobre ésteres. Então, é uma forma de eu garantir, colocando, né, o meu grupo funcional, né, adicionado, né, o meu grupo latenciador. Se eu colocar, né, um éster, eu tenho grande chance de cumprir essa característica, né, que é uma molécula capaz de se bioativar sozinha. Então, nós temos, né, muitas moléculas com éster. O éster, então, acaba sendo, né, biotransformado, ativado, removido, seja o que for, e a molécula, então, passa a ter atividade. E é uma garantia porque eu tenho, né, uma certa abundância, né, de enzimas que atuam dessa forma no citocromo P450. Só que, né, a esterificação tem as suas limitações, né, ela tem muito ação do meio ambiente, então ela pode ser facilmente, né, degradada se não for guardada adequadamente, mas ainda é uma das mais utilizadas. O que reforça a importância do farmacêutico de fazer, né, a guarda, o acondicionamento correto dos medicamentos. Outros profármacos também muito conhecidos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, do injetável trimestral, né? Diferente, ou injetável mensal também, que é diferente do anticoncepcional que você tem que tomar todo dia, né? Por que razão, né? Um anticoncepcional consegue durar 3 meses, por exemplo, né? E isso se dá por uma atividade latenciadora, né? Aqui seria a molécula guia, ou molécula matriz, né? No caso da latenciação, no qual você adiciona um grupo latenciador, obedecendo todas as características anteriormente citadas, né? De estabilidade, segurança, fácil manuseio e possibilidade de bioativação, né, no organismo. E o que acontece, né? Quando eu tenho, então, esta molécula aqui, com o passar do tempo, este grupo acaba sendo removido e esta parte da molécula entra em atividade. Então, ela fica circulando no teu corpo, né, sem atividade, por hora ligado, né, a proteínas plasmáticas, por hora dentro de um tecido adiposo, que é bastante lipofílico, né, a intenção, inclusive, era essa, né, e depois de um tempo, então, esse grupo acaba sendo removido, biologicamente removido, e a parte ativa vai, então, cumprir o seu papel, promovendo o mecanismo, né, contraceptivo, né, evitar a concepção, sendo, então, um anticoncepcional. Então, aqui nós temos um exemplo clássico, no qual, né, o que se obtém, geralmente, é o quê? Uma comodidade terapêutica, né, e mais segurança também, né, de uso também, visto que, né, a chance de você ter problemas a longo prazo, com a liberação mais lenta e controlada, acaba sendo menor do que o uso, né, diário, além da questão de garantia, né, de contracepção, considerando a questão de não ter como esquecer, né, a pessoa já está no seu organismo com toda a quantidade por um determinado tempo, né, de uso do anticoncepcional. Então, quando a mulher usa, então, lá a misigina, né, o Perlutan, né, a medroxprogesterona, ela está simplesmente utilizando fármacos inativos, né, hormônios inativos que depois de um tempo serão ativados, né. Esse, então, é um dos segredos, né, de você ter, então, um tempo mais prolongado, né, de proteção, no caso aí de contracepção, né. Outro fármaco clássico, né, que é latenciado, insulina, né. As primeiras insulinas, né, que foram aplicadas nessa criança aqui, chamada Leonard Thompson,
Essas insulinas, gente, elas tinham que ser aplicadas 15 vezes ao dia. Vocês imaginam ficar, né, durante o dia todo aplicando praticamente insulina, né, 15 vezes ao dia, uma coisa injetável, né, nem teria espaço no organismo para fazer as variações de aplicação, né? Então era completamente, né, difícil, né, o uso, né, terapêutico, né, da insulina. E como é que foi feito isso? Foi feito, então, né, tentativas de latenciar a insulina. A primeira de sucesso foi a NPH, que é até hoje utilizada, que ela tem um agente latenciador chamado protamina, né, que é esse P aqui presente, e a protamina, então, ela modifica, né, a insulina e não deixa ela se ligar ao seu receptor. E com o passar do tempo, né, ela acaba sendo removida, a insulina volta à sua forma original, que consegue interagir com o receptor. NPH você usa 2 vezes ao dia, né? Muito diferente da insulina pura, que seria 15 vezes ao dia. Então, hoje em dia, nós temos uma comodidade muito maior, né? E não sofremos tanto, né? Como, né, era a realidade, né, da criança Leonard Thompson lá nos anos 20 do século passado, 100 anos atrás. E as outras formas que nós temos também, né, de latenciação. Nós temos aí os análogos de insulina, né, que seria a estrutura da insulina. Nós temos, por exemplo, a aspartate. A aspartate ela tem esse grupo latenciador que se liga à albumina, né? Então, além de ter todos os processos, né, de latenciação lá da protamina, que se liga à insulina e muda sua conformação espacial, quando a protamina sai de cena, ainda tem esse grupo latenciador que tem que ser removido. E esse grupo latenciador se liga à albumina e deixa ela circulante sem atividade. Depois de um tempo, o que acontece? Né, a insulina sai, né, esse ácido graxo aqui presente fica com a albumina e a insulina livre para agir. Então, é uma estratégia que a gente chama, né, de dupla latenciação, que tem por finalidade, né, principal aumentar o tempo de ação do fármaco, né? Então, nesse caso, a aspartate, ela pode ser usada até uma vez ao dia, né? Eu faço essa dupla latenciação. Segue todos os princípios anteriormente citados, né? É possível, biologicamente, né, revertida a inativação, né? Tem estabilidade, só que aqui é uma estabilidade à parte, né? Porque tem que ser condicionada em temperatura adequada. Se não for condicionada em temperatura adequada, essa latenciação se perde, o efeito se perde, e o que se esperava em termos posológicos não vai acontecer. Um outro exemplo clássico, né, é a levodopa, aí, que eu acabei comentando com vocês, né, que é usado para Parkinson, né, do qual, né, é um processo de latenciação natural. Lá, para reverter o quadro de Parkinson no sistema nervoso central, eu preciso de dopamina. Só que se eu usar a dopamina pura, né, eu vou ter muito efeito sistêmico, porque eu tenho receptores de dopamina em várias regiões do meu corpo. Mas eu vou precisar de ação aonde? No sistema nervoso central. Daí, então, o que acontece? Né? Eu tenho uma latenciação, que a natureza já me mostra, né? Mostra pra gente, né? Que seria a levodopa, que é o precursor da dopamina. Então, a pessoa usa o levodopa, né? Não tem as ações sistêmicas, como teria a dopamina, e só no sistema nervoso central que ela vai agir, né? Isso graças a uma outra técnica que a gente deixa para falar, né, quando for tratar desse assunto. Mas é um tipo de latenciação, né, que garante ação em um determinado tecido específico, né? E isso é muito importante para o sucesso terapêutico. Daí outros profármacos clássicos, né? Temos, por exemplo, os antivirais e antitumorais, que inibem, né, a formação de novas células, né? Diminuem, né, a renovação celular. E o que acontece, né? Acontece que se eu usar, né, um fármaco que vem lá de uma simplificação molecular, né, que no caso aqui seria, né, um AZT, utilizado no HIV, este fármaco ele já teria ação muito rápida no trato gastrointestinal. Então, o que aconteceria? Né? Eu diminuiria a ação das células, né, digestórias. Isso traria prejuízos como enjoo, né? Só que graças a técnicas de latenciação envolvendo, né, não modificações moleculares, né, mas questões envolvendo tecnologia farmacêuticas, né, com formulações diferenciadas, eu consigo latenciar esse fármaco, que vai estar numa formulação latenciadora, que é aquela questão que eu falei, né, de tecnologias, né, farmacotécnicas, né. Então, eu crio uma formulação para inativá-lo
em pH ácido do estômago e também no intestino, ele vai ser absorvido e não terá o efeito desejado. Em tese, porque a gente sabe que um pouco de efeito acaba acontecendo. O que nós temos hoje com esses fármacos latenciados de forma tecnológica, né, com formulações e não com modificações moleculares, foi uma redução drástica dos efeitos gastrointestinais. Então, um paciente que, por exemplo, faz uso de HIV, ainda tem enjoo, paciente que usa antitumoral ainda tem enjoo, mas é bem menos do que no passado. Só destacando, né, que esta técnica aqui é uma técnica, né, que envolve não a modificação molecular, né, a modificação molecular que foi feita para ter o efeito que se quer, tá, que depois a gente vai estudar sobre isso, mas a latenciação aqui não envolve a modificação desta molécula que já tem atividade terapêutica, mas sim, né, uma formulação à parte, né. Então, você tem lá uma forma farmacêutica, uma fórmula farmacêutica que latencia, né. Só recordando, né, que a gente viu na aula passada, né, que as modificações, né, de simplificação molecular podem, né, fazer com que pare processos virais. Então, aí nós temos este exemplo, né, e hoje nós temos, né, uma tendência, né, uma moda, né, boa moda, por sinal, né, de ter as moléculas que têm ação seletiva nos tecidos que a gente precisa, né. Por exemplo, nós temos fármacos que são inativos em quase todo organismo, mas ativos no tecido que está tendo tumor, por exemplo. Então, uma pessoa que tem câncer no fígado, por exemplo, né, o que vai acontecer? Vai acontecer dela tomar o antitumoral clássico e ter muitos efeitos sistêmicos, incluindo até queda do cabelo, né, que é bem comum, visível, para quem faz esse uso de fármacos. Mas hoje a tendência, né, ainda não está completamente consolidado, mas a tendência é criar fármacos antitumorais, principalmente os antitumorais, que, né, não tenham ação em outros tecidos, a não ser no tecido específico, né, que seriam os fármacos seletivos, né. Então, se eu tenho um câncer no fígado, né, o fármaco só agiria no fígado, no tecido hepático, e não agiria nos outros tecidos, né. Já temos alguns avanços significativos, né, nessas pesquisas, né, mas ainda não está totalmente disponível, né, para todas as pessoas. Então, né, é uma estratégia, né, que cria um fármaco que não seja biodegradável, que não seja tóxico, que não vai bioacumular em outros tecidos, né, que os grupos funcionais atuem somente onde deve atuar e não sofram interação, né, e a modificação proposta não tenha a interferência, né, na ação do fármaco. E como é que se obtém isso geralmente, tá, gente? A ideia é você pegar parte do tecido, né, e criar uma cápsula, né, uma forma farmacêutica com componentes, né, do tecido, no caso do tecido hepático, que gere uma afinidade, né, e tenha lá um tropismo, né, um direcionamento para aquele local. Outras latenciações, né, aqui no caso que não envolve, né, transportador, seria dos IBPs, tá? A gente vai estudar sobre isso. Mas o que acontece, né? No caso do omeprazol, esse grupo farmacofórico, né? Todo mundo já deve estar tendo que familiarizar com esses termos, né? Esse é o grupo farmacofórico, né? Que é muito reativo, né? Daí o que acontece, né? Se ele é ativado antes da hora, acabou, não tem efeito. Daí a série homóloga deles, que deu origem ao lansoprazol e o pantoprazol, as modificações foi a adição de grupos, né? Eletronegativos que reduzisse, né, essa reatividade, mas que fossem revertidas, né, em outros locais. Então eu tenho também uma estratégia aqui que eu não acrescentei nada volumoso, né, mas fiz modificações eletrônicas para deslocar os elétrons, né, para inativar o fármaco, que depois, mudando o pH no meio, né, ele consegue se ativar. Então aqui só um exemplo também que nem sempre transportadores, né, são responsáveis pela questão da latenciação. Eu posso também fazer ela com modificações eletrônicas, né? Aqui mais um pouco, né, dos fármacos dirigidos, né, aquilo que eu acabei comentando, né, de fármacos direcionados para o local específico, para o tecido específico. Então, você usa parte, né, dos tecidos, né, para criar uma forma farmacêutica que deixe o fármaco latente em qualquer tecido, mas ativo no tecido que eu quero. Né, ainda é uma tendência, uma esperança ainda, né, que esteja cada vez mais presente, né, para os pacientes. Bom,
Então, em termos de latenciação de fármacos, nós temos muitas coisas que já estão acontecendo, muitas coisas em desenvolvimento e muitas coisas, né, que a gente espera que no futuro, né, esteja mais próximo dos pacientes, principalmente daqueles, né, que têm doenças graves e crônicas, como no caso do HIV, ou até mesmo, né, de um câncer também, né, que não é crônico, mas precisa, né, o uso de medicações por um longo tempo, e não é uma coisa muito simples e fácil, né, em termos de suportar, né, os efeitos que o tratamento apresenta. Mas, né, grande parte das esperanças que nós temos estão justamente nessa questão envolvendo, né, uma latenciação adequada dos fármacos, correto? E, né, que no futuro a gente tenha, né, principalmente, né, que destacando o HIV, né, assim como outros doenças também, nós temos, né, como aconteceu com a diabetes, né, de uma criança que tinha lá 15 aplicações por dia, e hoje, né, até mesmo, né, as tecnologias, né, voltadas para a área da eletrônica, ajudando, né, a ter fármacos que realmente cumpram um papel, né, de maior qualidade, né, na administração, no uso, né, e que façam, né, com que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Então, assim como acontece com a diabetes, também temos esperança também com vários outros fármacos. Ok, gente? Então, a parte teórica está encerrada por agora, né? Agora são 10 horas e 15 minutos. Vou voltar para os exercícios para fazer mais comentários com as questões, tirar eventuais dúvidas e depois libero vocês para fazerem a atividade. Bom, então deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, voltando às perguntas, né? Então, o que define o termo latenciação de fármacos? É a inativação. Essa inativação, né? Dei o exemplo aí da insulina, que é inativada para ter maior tempo de ação. Temos, né, o exemplo da levodopa, né, que é inativada para não agir em outros locais, agir só onde eu quero. Né? Teve o, né, exemplos, né, dos agentes tumorais e tudo. Então, nada mais, nada menos é o quê? Você inativar o fármaco temporariamente, mas que ele seja depois passível de ser reativado. Né? Daí as questões cinéticas envolvidas, tem um quadro, né, podem acessá-la depois o slide da aula, né, mas basicamente, né, a questão de uma dissolução incompleta, porque às vezes não é só uma questão clínica também, tá, gente? Tem umas questões também que envolvem, né, partes de possibilidade de fazer o fármaco acontecer, né? Então, às vezes, você latencia um fármaco para ele não reagir com o recipiente, né? Eu acho que esta é a principal característica farmacocinética envolvida, né? Além de as outras questões também, né? Eliminação muito fácil, né? Absorção também diferente. Então, tudo isso, né, é importante considerar. Também, né, as questões, né, a considerar para o desenvolvimento de um profármaco. Aquilo também que está no slide eu enfatizei. Tem que ser uma reação que seja possível de ser feita, a adição de um grupo ou modificação eletrônica que seja revertida biologicamente de alguma forma. Então tem que ter uma enzima ou um outro mecanismo que faça com que o fármaco inativo se torne ativo, entre outras características. Mas eu destaco principalmente essa, né? Porque você não vai criar um fármaco que depois você não vai conseguir ativá-lo no organismo, né? Realmente sem condições, né? Daí, então, o método empregado, né, para preparar um profármaco, né? Então, tem ali também nos slides, né? Então, como é que se prepara um profármaco? Então, tem que observar essas características, né? E considerá-las, né, todas. A questão 5, né? Aumento de seletividade e diminuição de toxicidade. São com os fármacos dirigidos. Então, geralmente, os fármacos dirigidos, né, são aqueles que têm alguma afinidade pelo tecido-alvo, né? E isso está sendo bem estudado, bem trabalhado, né, para que a gente tenha realmente fármacos que atuem no tecido que eu quero e não atuem nos demais tecidos, aumentando a efetividade e diminuindo a toxicidade, né? Questão do bioprecursores, né? São as substâncias que direcionam, né, para o local que eu quero. Lá no slide também tem alguns exemplos, né, lisossomos, né, parte de tecido de algumas células e tudo, né, que é usado para criar essa afinidade onde eu quero, né? E o mecanismo dos fármacos dirigidos, né, praticamente fica quase igual a outra pergunta, né, a pergunta 5, né?
é você ter, né, essa afinidade pela questão do fármaco onde que você quer atuar. Gente, as perguntas 5, 6 e 7 podem fazer uma resposta só, tá? Porque elas estão bem parecidas assim, então não precisa ficar repetindo às vezes, né, ou fragmentando a resposta. Pode responder tudo junto. Como se obtém a seletividade, como é que ela funciona e quem são os biopercussores. Ok, então nós temos essas questões, 10 horas e 20 minutos. Vamos, né, até meio-dia, nossa aula. Então já podem hoje fazer em grupo, tá? Quem quiser fazer em grupo, poste um por grupo. Professor, quantos integrantes? Oi? Quantos integrantes? Olha, no máximo 4, né? Vocês estão em 10, se for 5, já é metade da turma já. No máximo 4. Daí, tendo dúvidas, é só chamar então, que eu estaria online até meio-dia e 5, tá bom? Terminar. Só peço a gentileza de avisar aqui no chat que já postou, porque aí, dependendo do tempo, eu consigo corrigir e já dar um retorno já hoje mesmo, tá bom? Ok, gente? Alguma dúvida? Não havendo dúvidas, boa atividade. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, professor. Eu vou encerrar essa reunião para liberar a gravação da aula, caso vocês queiram assistir alguma parte, e vou reabrir depois, aí nessa nova sala aberta, vocês podem fazer perguntas caso tenha alguma dúvida, ok?